E aí, bom, vou falar um pouco dessa tela aí, agora que eu cheguei na parte de finalmente começar os desenhos que eu tenho falado há um tempo. Nos vídeos anteriores eu fiz a blocagem de cor com gesso acrílico e tinta, e agora eu tô basicamente com o grafite aí e tenho passado os padrões que eu fiz no digital, no vídeo anterior, inclusive se vocês não viram, acompanhem aí no canal os outros vídeos, tem uma playlist tudo bonitinho desde o começo. Como algumas partes eu já sabia que ia ter uma outra blocagem de cor e a maioria dessas cores era, a maioria dessas blocagens na verdade era branco. Eu já peguei um pincel e fui passando pelo menos onde eu sabia que já era certeza e eu já tinha feito o desenho pelo menos da maior parte dos azulejos que estão aparecendo aí. Então, às vezes eu paro um pouco de fazer uma parte do processo, tipo o grafite e tal, e o desenho da padronagem, para fazer outra coisa que eu tô mais focado. Não sei, lá vou eu girar de novo, até que não demorou tanto dessa vez. E é isso, eu já tive todo o trabalho de ter, assim, o cuidado e o pensamento e idealizar a padronagem no vídeo anterior, então agora eu só preciso ficar preocupado em ver se tá fazendo sentido, se tá ornando e se tá sincronizado com o que eu fiz no digital, né? Que senão não vai ter adiantado nada fazer o esboço no digital. Mas enfim, esse azulejo mais lilás aí de cima que tá cortado na diagonal, ele vai ter um quadrado no meio branco, então, assim, formato enorme, é metade do azulejo, então eu já fui passando a tinta branca ali. Gente, eu fico dando risada no meio do. Se vocês repararem em mim, eu tô dando risada às vezes, mas é porque eu fico ouvindo podcast. Então, às vezes, né, sei lá, só pra não parecer que eu tô, né, rindo sozinho. Mas enfim, é isso. Aí nesse de baixo, nesse azulejo de baixo, que é mais dourado, assim, fiz esse triângulo não, esse losango. Ah, esse caralho, esse prisma aí branco. E por baixo aí nos cantos vai vir alguns raminhos azuis também. Então, fiz alguns pontos brancos também, a tinta foi acabando, né? Eu fui gastando, fazendo pontos e tudo mais, marcando alguns lugares que eu sabia que também ia ter alguns detalhes brancos, mas não ia ser tanto igual os outros. Então, fiz ali alguns tracinhos, fiz pontos no meio de flores e tudo mais. Fui usando aí a tinta branca de uma vez, até porque foi a primeira tinta que eu comprei, uma embalagem grande. As outras tudo era tudo 12 ml, então era só uma bisnaguinha de nada. Aí essa, como eu tinha bastante, eu pude usar em todos os lugares que precisava de uma vez. Mas não ter as coisas, tipo, não ter uma tinta específica, não ter um material específico, é horrível, porque daí você tá no fluxo ali, você tá animado, pintando e tal, eu no caso, né? Pintando animado e aí falta uma cor específica, falta alguma coisa e você tem que. Isso trava, né, o processo. Então, meu foco agora para as próximas semanas é comprar todo tipo de material que eu vá precisar, tipo espátula, sei lá, umas coisas que eu não tinha pensado antes, que eu talvez. Ah, primeiras telas eu achava que não seria tão importante. Às vezes, realmente, né, voltando a falar de sorriso, às vezes realmente eu dou uma risadinha assim, porque tá ficando do jeito que eu gosto. Aí, geralmente, quando eu olho pra câmera e eu vejo que tá ficando legal, é mais espontâneo. Mas de resto, é eu rindo de podcast mesmo. Enfim, esse primeiro azulejo aí do canto verde, ele foi o primeiro que eu comecei mesmo. Então, ele tem essa base verde e os cantos amarelos arredondados. Eu até comentei num vídeo anterior que eu fico girando bastante por causa da minha experiência no digital. Então eu vou de um lado pro outro, eu levo o cavalete, daí depois eu vou pro outro lado, eu giro e depois pra editar tem que ficar correndo atrás e mudando o lado das coisas. Gente, não tem muita coisa de detalhe não. Basicamente a minha luta foi encontrar os tons de tinta que eu queria que ficassem, né? Porque agora, assim, até esse momento eu tava colocando as bases de cor, então eu tava preparando a tela e tudo mais.
Mas agora, a partir daí, já são as cores que vão ficar mesmo até o final. Ou pelo menos a base das cores que vão ficar até o final. Pode ser que eu coloque alguns detalhes, mas não vai ser o verde escuro de baixo que vai ser o que vai estar no fundo. E sim esse verde que eu estou colocando agora. Então tem que ser mais decisivo, tem que ser coisas que eu já imagine no final, porque essa base embaixo vai sumir, né? Toda essa preparação de tela ela vai sumir. Em relação à camada e textura, vai ter uma diferença também entre as áreas. Eu quero finalizar com um verniz brilhante. Eu queria que ficasse marcado também, por exemplo, o sentido em que cada azulejo está sendo pintado. Depois eu vou tentar dar um efeito mais brilhante, como se fosse um gloss assim por cima, porque é como se parece, né? E eu vou ter que colocar também uns detalhes brancos, como se fossem pontos de luz, mas isso aí vai ter que ser bem equilibrado no final. Enfim, mais uma vez indo com grafite, né? Porque daí ficaram alguns azulejos que eu tinha esquecido. Mas é aquela coisa, como eu já tinha treinado no digital, inclusive esse vai ser o meu processo sempre agora. Esse é meu primeiro, minha primeira tela, né, meu primeiro quadro, mas eu já percebi que fazer no digital me ajudou muito. Assim, eu acho que, sei lá, só se eu tivesse um projetor. Tem gente que eu já vi no TikTok, sei lá, nessas, né, nas redes, que faz esse esboço e além de fazer o esboço no digital, projeta na tela antes de fazer o rascunho na tela física. Gente, isso aí eu achei de uma tecnologia, sabe? Que em algum momento no futuro eu quero tentar fazer. É claro que, né, muito investimento e é caro, mas isso salvaria um tempo, assim, e ficaria exatamente igual a versão do digital, sabe? Então daria até para se dedicar um pouquinho mais no digital para que fique um a um, né? Uma réplica mesmo na tela. São muitas possibilidades, isso que é interessante, assim, porque mesmo que as coisas acabem não saindo como eu planejo, o que pra mim, né, enquanto uma pessoa no espectro autista é uma coisa difícil, eu tenho que seguir o meu planejamento e eu planejo literalmente tudo. Nesse caso é uma coisa que eu consigo lidar tranquilamente, porque eu tô no meu elemento e até em relação à textura, tudo na experiência de pintar pra mim me acalma, é terapêutico, blá blá blá. Então não tem outro lugar em outra circunstância que seja melhor do que isso pra eu tentar flexibilizar um pouco e é difícil lidar com situações e imprevistos assim. Voltando a falar dos azulejos, fiz ali alguns de cima com umas referências de tipo, pá, vai ter uma coisa parecida com a bandeira, porque tem o verde, mas também vai ter uma coisa ali com alguma inclinação comunista, então por isso que eu fiz o símbolo ali naquele azulejo do meio, no canto com fundo verde. E eu tentei ao máximo, mesmo assim, tentando seguir tudo que eu fiz no digital, eu ainda fiz algumas mudanças. Então, é muito difícil a tela sair exatamente como você planeja desde o começo, assim. As coisas fogem do controle e isso também é parte da graça, é parte do interessante de criar coisas. Aí sujando minha mão com tinta que eu não tinha percebido que não tinha secado ainda, é completamente maluco. Enquanto alguns dos outros estão mais simples e tal, esse aí eu queria que fosse mais maximalista e cheio de detalhes e não simétrico. Eu tava tentando ao máximo fazer algo que parecesse mesmo artesanal e não tentar deixar tudo o máximo igual e tal. Não ia fazer sentido. Eu quero que pareça espontâneo, assim, até mesmo os erros. Então, se acontece, é isso mesmo. Eu acho que esse rejunte acinzentado já funciona, mesmo ele sendo claro. E os azulejos, eles não necessariamente vão ter esses fundos, esses cantos arredondados, e eles não vão ter essa grossura de rejunte. Eles vão ser mais como esse canto entre esse azulejo verde e o rosa.
esse creme, esse fundo com um prisma roxo, eu achei bem difícil de passar para tela. Inclusive eu tô ansioso para fazer essa cor porque é um magenta, mas é um pouco mais frio, talvez, não sei. Eu acho que isso vai ser muito massa. É isso que é interessante, porque eu tenho falado muito com o meu psicólogo sobre como eu tenho interesse no processo do negócio e não necessariamente no final. É muito doido, porque no digital não tem como você ter esse contato com o que você está fazendo, sabe? Independente de você estar fazendo 3D no digital ou você estar fazendo 2D em múltiplos estilos, ainda assim é você numa mesa usando uma caneta, né, numa mesa digitalizadora, já com outras artes visuais, né, artes plásticas no geral, você está interagindo com o que você está criando diretamente, né? Então, assim, eu não tinha noção do quanto que eu estava me privando de estar literalmente tocando na minha arte porque eu só fazia coisa no digital. Mas também não posso ser injusto, né? Eu não tinha acesso. Então, é isso. Agora, esse é mais um dos azulejos que eu troquei de lugar, inclusive. Porque eu queria ele mais ornamentado, assim, e com um fundo desse, eu pensei que uma coisa mais avermelhada e um vermelho bem puro, talvez funcionaria melhor. Na hora que eu estiver fazendo, eu acho que eu vou até fazer live para isso, inclusive, porque vai demorar, e eu vou tentar me ater a um azulejo por vez, eu juro, e eu vou tentar começar pelo primeiro, que é aquele do canto verde com os cantos arredondados amarelos. Só que eu acabo no meio me distraindo e daí surge outra coisa para fazer. Então vai dependendo da vibe. Eu digo que eu vou seguir uma ordem aí, mas não é nada tão restrito quanto o restante da minha vida. Agora sim voltei para terminar esse cantinho aí que tinha esses raminhos. Agora estou mais adicionando detalhes e finalizando também a marcação, porque agora é num grafite um pouco mais forte. Acho que esse é um 6B. E também decidi o formato desse raminho, dessas florzinhas aí, porque até então tava meio vago, tava grosso demais. E basicamente esse é o começo dessa transferência do digital para a tela física. Curtam aí o vídeo, se inscrevam, vejam os meus shorts, vejam tudo aí, live também. E é nóis.